Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Casa Espírita para mais essa noite. A gente possa bater um papo, refletir sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos do Cristo também. E que seja agradável, que seja elucidante esse momento, onde nós já nos dispomos a nos melhorar. A partir da hora que decidimos, escolhemos estar aqui hoje, nós já demos um passo adiante com as dificuldades, com os nossos problemas. Então, para que essa noite fique ainda mais harmoniosa, vamos fazer uma prece, uma oração, para que os nossos corações possam sentir-se aconchegados nessa casa e a gente consiga levar o melhor desse momento para as nossas vidas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que nos consolida de nos reunirmos aqui essa noite em busca de esclarecimentos para as nossas dúvidas, as nossas dores, onde a gente encontre o remédio que nos ampare, que nos dê lucidez na nossa caminhada, que nos traga mais reflexões e ilumine os nossos caminhos, as nossas jornadas durante esse nosso percurso, que é a vida. Que possamos encontrar no seu coração a luz que nos guia, que nos ampara, que nos consola. Que assim seja. Temos criancinhas hoje? Ó, efeitos especiais. Todo mundo já achou que era fantasma já, né? Vamos nós falar sobre Jesus, como eu sempre digo, coisa que mais me agrada diante dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz para a vida, realmente, né? Esses tempos atrás, nós tivemos uma situação curiosa. Tava eu e a Mari no dia de finados, ela pediu para que eu fosse com ela até o cemitério naquele dia e eu fui. A gente foi lá conversando, refletindo sobre as situações que a vida nos coloca e buscando sempre dentro do esclarecimento da doutrina, também daquilo que Jesus nos fala sobre a continuidade da vida, sobre a eternidade, algo que nos desse ali um conforto para aquele momento, né? Onde a saudade, as coisas materiais são tão mais ardentes do que a nossa fé, possivelmente. E refletindo vários assuntos, tornou ali aquele momento um pouco mais leve, menos doloroso, mas não menos emocionante, óbvio. E na hora que a gente estava indo, retornando, né, para o carro, eu vi uma pessoa andando dentro do cemitério com um monte de panfletos na mão, né? Eu pensei, é espírita, com certeza. Foi uma pessoa dentro do cemitério, num dia de finados, com um panfleto na mão, eu falei, tem que ser espírita. Aí ele veio, nos entregou um folhetinho, tinha uma mensagem lá, vi um desenho de Kardec na folheto, né? Aí eu olhei e falei, nossa, o senhor é espírita? Ele falou, eu sou. Eu falei, eu tenho medo de espírito. Aí a Mari olhou minha cara e falou, não acredito você falando isso, né? Aí eu falei, não, e ele, não, que você não precisa ter medo, e começou a falar um monte de coisas assim. Eu falei, não, eu tô brincando com o senhor, a gente é espírita também, estávamos falando sobre isso e tal. Agradeci ele, né, pela disponibilidade de trocar o seu dia, que podia ser um dia de descanso, embora o feriado caia no domingo, né, eu falo que é a coisa mais inútil do mundo, é o feriado de domingo, não serve para nada, mas estava ele lá, com a sua dedicação. E começou a falar algumas coisas assim que são bem prontas do espírita, né? Aquelas frases, quase um bordão, né? Que nós carregamos. E aí ele pegou e falou para mim, qual que é a melhor coisa que nós podemos fazer pelo espiritismo, segundo Emmanuel? Aí eu falei, divulgá-lo. Aí ele falou, é isso aí mesmo. E foi embora. Aí a Mari brincou, se perguntasse para mim eu não ia saber, né? Eu falei, são coisas comuns, rotineiras. Só que aquela frase que ele me falou, da maneira que ele estava ali trabalhando, me indagou.
Mais uma coisa, né, que sempre entra parafusos na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. Muitos de nós, espíritas, acreditam fielmente que o maior bem que se faz para a doutrina é divulgá-lo. Só que confunde isso de uma maneira no literal, onde nós acreditamos que divulgar a doutrina espírita é fazer o que eu estou fazendo aqui. Vim aqui e falar, fazer uma palestra. Estou divulgando. Ou então sair para a rua, se colocando como espírita e tentando converter as pessoas a isso. Ou então ir num velório e tentar confortar as pessoas lá com a minha doutrina sem que ninguém me peça. Ou até mesmo, no dia de finados, não só a panfletagem, mas querer falar algo além do que a pessoa naquele momento está disposta a ouvir. E acreditar que isso é uma divulgação da doutrina. Eu tive um pensamento, um link que eu fiz ali no momento, com uma frase dita por Santo Antônio, se eu não me engano está em Atos dos Apóstolos, onde ele fala: ide e divulgar o evangelho, nem que para isso seja preciso usar palavras. Olha que frase profunda. Vá e leva a mensagem do Cristo, nem se em algum momento desse percurso você precise usar as palavras. Então, de que maneira que Jesus nos pedia para divulgar o seu evangelho? Era só na pregação? Era só nas palavras? Era só na palestra? Nos sermões, né? Não. Ele falava: vá, cure os doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios, né? Que seriam analogias e palavras para a época. Nós já falei várias vezes em palestras sobre isso. Eu entendo, por exemplo, ressuscitar os mortos. Eu nunca consegui, né? A maioria que eu faço, na hora que a pessoa está muito ruim, vou lá dar um passo, ela acaba de desencarnar. Mas fazer ela voltar a viver, acredito que estou longe disso. Porém, quando nós encontramos uma pessoa em profunda depressão, em desgosto pela vida, pensando em cometer um suicídio, por exemplo, essa pessoa está morta, né? Ela está morta. E de repente você, num laço afetivo com ela, numa conversa, num abraço, num silêncio, num momento que você se dispõe a ouvi-la, você está curando, você está ressuscitando ela. Está dando novamente vontade de viver. Até porque ninguém morre. Estando encarnado, estando desencarnado, estamos todos vivos. E nós podemos estar vivos, entre aspas, mas não estarmos vivendo. Então, eu penso, enxergo que a doutrina, e isso que Jesus nos pede, não é para que a gente saia profetizando coisas, saia dizendo, falando coisas bonitas e maravilhosas pela doutrina ao ponto que convença as pessoas. Mas que a gente se transforme ao modo de que as outras pessoas olhem para nós e vejam: olha, aquele é um caminho bom. Ontem a gente ainda teve um relato muito interessante aqui, né, durante o nosso grupo de estudo. Eu não reconheci a pessoa, mas ela era esposa de um amigo meu da época complicada da vida, vamos dizer, lá atrás, né? E aí ela começou a fazer umas perguntas para mim, assim, referente a isso, né? Aonde que teve essa separação do joio do trigo na tua vida, né? E eu brinquei que o marido dela, na ocasião, quando eu entrei para a casa espírita, comecei a trabalhar, mudei a minha vida realmente, ele falou para mim: Diego, fala o que você fez, porque se funcionou com você, funciona com qualquer um. Então, eu acho que o reflexo do poder que a doutrina tem, não só a doutrina, mas que o Cristo tem de nos transformar, é isso. Você mostrar às pessoas aquilo que a sua fé é capaz de fazer, de produzir. E não ficar falando o quanto a sua fé é maravilhosa, o quanto a sua fé é raciocinada, é fantástica, o quanto de coisas. A gente às vezes fala, né? O espiritismo é maravilhoso, que tem a caridade, tem o amor, tem tudo, tem a consolação. O que você faz? Eu não faço nada, mas você já viu o que Chico fez?
E não é sobre Chico a doutrina. Também não é sobre Jesus, não é sobre Deus, não é sobre caridade, não é sobre nada, é sobre nós. É sobre nós. Na capa do primeiro livro dos Espíritos, Kardec dizia lá, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, né? Qual o objetivo da vida e para onde vamos. Não falou nada das outras pessoas, falou sobre nós. Então, nessa frase é uma busca pelo autoconhecimento do que eu estou vindo de lá de trás trazendo, o que eu estou vivendo hoje aqui, o que eu sou, o que eu estou e o que eu serei daqui adiante. O que as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas escolhas vão fazer de mim no amanhã. E a doutrina é justamente sobre isso. E não unicamente a doutrina, né? Todas as religiões teriam como base e objetivo a transformação pessoal das pessoas. Porém, institucionalmente, elas acabaram por mudar um pouco os seus objetivos. Tem muitas ditas religiões que a função dela é acomodar a pessoa dentro da igreja, do templo, da casa, que seja, para que ela se sinta bem ali só e pronto. Mas não se preocupe com o que ela está fazendo lá fora. Não se preocupe com o seu dia a dia. Não se preocupe com as suas atitudes, com as suas ações. Olhe para a própria vida e enxergue o quanto importante é a sua modificação, a sua transformação pessoal. Isso deveria ser o objetivo de todas as religiões, por quê? Porque é essa a nossa função e foi isso que o Cristo nos deixou. Cristo, quando ele vem falar sobre a sua doutrina, traduzir os ensinamentos já existentes, né, que vinha de Moisés, de Abraão, da própria filosofia, os ensinamentos gregos, de tudo que havia no passado, e ele direciona isso à própria transformação. Porque ele vinha e mostrava o evangelho, ele não só divulgava através dos sermões. Aquilo que ele falava era registrado. Mas ele não só falava, ele vivia. Ao ponto que Pedro fala com Cristo e fala, mestre, as suas palavras doem, porque elas possuem peso. Porque até então eles ouviam os fariseus, os gentios, as outras pessoas falando sobre as leis divinas, mas não as cumpriam. Eram ditos como os doutores da lei, mas não a cumpriam a lei, só tinham conhecimento, não viviam ali na essência. Agora Jesus vinha, traduzia ela de uma maneira leve, onde as pessoas se enxergavam capazes e ele ainda fazia. E nós observamos nos apóstolos que Jesus escolheu exemplos de transformação. Exemplos onde as pessoas, cheias de defeitos, cheias de vícios, muitas delas assim viciadas na cultura de ser menor, menosprezado ou incapaz, não se acreditavam na qualidade de fazer o que Jesus fazia. E o Cristo vem e os encoraja a fazer o mesmo que ele, a seguir o mesmo caminho. Então, quando Jesus falava, venha e me siga, não era só ir atrás dele. Não era só deixe tudo e venha e me siga. Não era largar tudo, abandonar as coisas que possuía. Não, mas levar o que possuía de valor junto com ele realmente. E se transformar dentro desse caminho ao ponto de fazer esquecer aquilo que você era no passado. Esquecer de que forma? Todas as escrituras que nós temos de Paulo, de Mateus, de Pedro, de Lucas, de João, de Marcos, de Tiago, de todos eles, todos os evangelhos que a gente lê, até Maria Madalena. Em nenhum deles a gente vê a história deles, alguém se lamentando do que viveu no passado. Algum deles carregando ou remoendo os problemas, as dificuldades que possuíam. Todos eles enxergaram em Jesus uma porta que levava adiante, além daquele limite que a religião fazia com que ele carregasse. Então a ideia do pecado, a ideia do erro, a ideia da condenação, faz com que a gente fique preso em algo no passado.
e não encontre motivo real, né, para que a gente se transforme. Porque no momento que a gente entende o porquê que a gente está sofrendo, porquê que eu estou vivenciando dificuldades, eu não preciso entender mais nada dali adiante. Eu descobri o porquê, a culpa do outro, tá tudo certo, então. E muitas vezes a culpa do outro é culpa da minha reencarnação passada, né? Como se a encarnação passada fosse outro. Mas entender o para que as coisas estão acontecendo conosco foi também um tema que ontem nós conversamos no estudo. São duas. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei interessante que eu ouvi de um padre. Ele falou: você não tem que procurar o porquê, mas sim perguntar o para quê das coisas. Eu achei muito interessante essa ligação que ele fez. E depois, estudando a parte filosófica, eu descobri que quem falava do porquê era... Nossa, fugiu o nome agora. Um psicanalista muito famoso chamado Freud. E quem fala sobre o para quê é Carl Gustav Jung. Então, são dois pensamentos filosóficos que traz para nós uma realidade daquilo que realmente nós devemos nos questionar. Porque ficar perguntando, o porquê que eu estou sofrendo? O porquê que eu não consigo? Por que que isso não dá certo? Por que que aconteceu comigo? Só que nos coloca na condição de vítima. A partir do momento que eu descubro por que aquilo aconteceu, está tudo certo. Estou satisfeito. Agora, para que está acontecendo as coisas comigo? Para que esse momento atual eu estou vivendo? Para que eu encontrei uma doença? Para que a vida está me levando por esse caminho? Nesse momento, nós começamos a entender a nossa vida daqui adiante. Daqui para frente. Então, ver o tamanho do véu, né, que a gente descortina da nossa vida, quando a gente passa a olhar para ela de uma forma sábia e consciente. E eu acho não, né? Na minha convicção, no meu entendimento, eu tenho certeza disso. Que a partir do momento que a gente pega os ensinos do Cristo de uma maneira racional, não de uma maneira religiosa, porque eu não tenho que obedecer às leis divinas ou os ensinamentos de Jesus por um ato religioso. Eu tenho que entender e segui-los porque são coisas que serão benéficas a mim. Nada que você faça dentro da lei divina, nada que você faça daquilo que Jesus orientou a fazer, vai te prejudicar. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil viver, vamos dizer assim. Porque tudo que acontece conosco é resquício de alguma escolha em algum momento. Já falei várias vezes também aqui sobre a questão da lei de causa e efeito. Ela é muito, vamos dizer assim, mal utilizada dentro da própria doutrina, como se ela fosse uma lei que me punisse, que nos punisse. Eu fiz algo no passado, agora eu estou sendo punido nesse momento agora. Eu faço algo agora, eu vou ser punido no futuro. Que é aquela ideia, Deus castiga, né? Mas Deus não castiga ninguém. Nunca castigou e nem irá castigar. O que Deus faz? Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos o que nós precisamos mudar. E muitas das vezes, a mudança em nós, ela não é fácil. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a mudar. Fala, tem tanta gente que fala, Diego, eu queria tanto parar de sofrer. Queria tanto que mudasse tal coisa na minha vida. Tá, mas se você já sabe que essa mudança poderá te tirar do sofrimento, por que não faz? Porque é muito difícil. É muito difícil. Então é mais fácil fazer o quê? Se acomodar e pedir a Deus e esperar que Ele faça para nós. E quando Deus não faz, nós não somos merecedores, né? Então jogar na conta de alguém é muito fácil. Agora trazer a responsabilidade para nós fica mais complexo. Ou mais fácil? Eu acho que fica mais fácil. Mais complexo porque a gente tem que fazer, não tem mais como esperar dos outros. Porém mais fácil porque depende de quem? Só de mim.
Só de mim. Olha que maravilha. Porque me preocuparia se a minha evolução dependesse de um monte de gente. Que aí eu estava ferrado. Imagina você querendo evoluir, só que você depende de mais 50 pessoas para poder evoluir. E essas pessoas não estão dispostas a te ajudar. Você vai ficar travado, encalhado no tempo? Não. Por quê? Porque a evolução ela é individual. A doutrina espírita é sobre nós. As outras pessoas, o próximo, entra onde? Na qualidade de nos ajudar ou de nos ajudar ainda mais, como eu falo, né? Eles nos ajudam quando estão ao nosso favor e nos ajudam ainda mais quando estão contra nós. Porque quando estão contra, eles vão nos fazer despertar o pior que há em nós. As nossas falhas, as nossas a ausência de virtudes, né? Os nossos defeitos. Vão surgir as dificuldades exatamente quando nós formos colocados à prova. Porque quando a gente tem alguma coisa, uma pessoa que só nos motiva e tá tudo bem, amém para tudo, parabeniza para tudo, e é gratiluz, talvez essa pessoa não esteja realmente nos impulsionando. Ela só não está nos incomodando, né? Agora, aqueles que realmente são ácidos à nossa vida, que causam algum tumulto em nós, não é pela personalidade dele, mas pela ausência nossa de capacidade de compreendê-lo. No final é tudo sobre nós. Como o Raul Teixeira dizia, né? O espiritismo não é para quem quer. É para quem está realmente decidido a vivenciá-lo. Porque em tudo você vai dar de frente com si mesmo. Em tudo. Em todo momento que você for questionar alguma coisa para alguém, ou sobre alguém, vamos dizer assim, a atitude de outras pessoas, a maneira que as pessoas me ofendem, as pessoas que me julgam, enfim. Tudo é sobre mim e não sobre as pessoas. Porque se a pessoa me ofende, me julga, qualquer coisa que ela faça, está com ela ainda. Agora, a partir do momento que eu me magoo, que eu me ofendo, que eu me sinto abalado por aquilo, aí eu trago o problema para dentro de mim. Mas não é culpa do outro. Mas sim uma escolha que eu fiz também. Então, de certa forma, eu gosto de usar a doutrina, não só a doutrina, né? O cristianismo, para colocar em todos os pontos, os aspectos da nossa vida. Falar, mas é difícil misturar o espiritual com o material. De certa forma, eu acredito que não. Por quê? Nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos pelo fato de estarmos encarnados. Ou seja, se a gente, naquele estudo que nós fizemos aqui, sobre as questões dos corpos astrais, a sutileza da alma, nem todo mundo participou, não sei se eu fiz palestra daquilo, acho que não lembro. Se eu não fiz, outro dia eu vou misturar esse assunto com vocês aqui. Mas assim, para a gente poder entender. Existem lá, segundo a cultura hinduísta, lá 7 corpos astrais, que é uma divisão desde o corpo físico, onde nós estamos aqui, material, grosseiro, até o espírito, totalmente disperso da matéria. Então essas camadas que saem ali do corpo material, do duplo etérico, do perispírito, que seria, aí depois vem o mental concreto, depois o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, que seria o espírito puro, são faixas que nós, espíritos, estamos enrustidos até chegar à matéria. Ou seja, isso aqui, onde nós estamos hoje, é um plano espiritual. Porém, um plano espiritual denso, rústico, grosseiro. Ao ponto de a gente ter tantas provações e tantas expiações e tantas dificuldades. Então, veja, nós estamos num plano espiritual. A vida está sendo vivida agora. Ela não vai ser vivida no dia que eu desencarnar. Ser espírita não é aprender a morrer bem, né? Não é descobrir como que é aonde que tem saída de emergência do umbral para a hora que eu chegar lá eu dar um jeito de escapar. Não é sobre isso. Eu vejo que muitos espíritas têm essa convicção, né? Eu sei tudo da vida espiritual, o dia que eu morrer eu estou tranquilo, as outras religiões vão estar penando lá, né? Já vi
assuntos de pessoas, porque estava na reunião mediúnica e apareceu um irmão de outra religião lá que estava perdida e nós esclarecemos ele, né? Salvamos ele das sombras. Eu falei, Jesus, judiação. O falso entendimento, né, que nós temos da continuidade da vida. Por quê? Porque a vida só se vive no presente. E o que nós fazemos hoje, o que a doutrina nos trouxe, que nós observamos, outro dia eu brincava ainda, né? Quando aparecia atendimentos aqui na Casa Espírita de pessoas pensando em cometer suicídio. Aí eu falava, parece irônico, mas eu escuto pessoas mortas que falam para mim, falar para os vivos não morrer. Fica assim, né? Fala, nossa, como assim? Então, o que a gente vê da doutrina, o que a gente vê da obra de Chico Xavier, os livros da Clara, que são tão esclarecedores, são pessoas que deixaram de viver aqui, nos ensinando a viver aqui. Mostrando para nós como que é viver bem aqui para chegar ainda melhor do lado de lá. Mais uma vez, é sobre nós. Quem tem que aprender a viver? Nós. Quem tem que aprender a compreender a dificuldade dos outros? Nós também. Quem tem que aprender a perdoar? Quem ofende? Não. Nós. E de ambas as circunstâncias, porque o perdão, muitas vezes, ele precisa ser dado a nós mesmos. A nós mesmos. Às vezes acontece de pessoas nos ofenderem, utilizarem de bondade ou ingenuidade nossas, e a gente ficar totalmente magoado, totalmente ferido, ofendido, às vezes se sente menosprezado, fala, nossa, como eu pude ser tão burro, como fui tão bobo, né? A pessoa me passar para trás dessa forma, a pessoa me usar desse jeito, acontecer tanta coisa e a pessoa fazer isso e isso comigo. Então já vê que não é mais um perdão pelo que foi feito a nós. Nós precisamos nos perdoarmos por ter sido daquela forma ingênua. Porque carregar essa situação de menosprezo nos afasta de Deus. Nos afasta e muito. Quando Jesus nos ensina a orar, porque as pessoas não tinham ali a convicção, ele fala uma conversa ali com Deus através do Pai Nosso. E quando nos textos de Mateus ele fala, a hora que for orar, vai para o quarto, conversa com Deus, né? Se abre com ele realmente ali, você e ele. E eu acho que é justamente isso que nós precisamos aprender a fazer. Porque se menosprezar, se diminuir, não é humildade. Se humilhar perante Deus não é humildade. Reconhecer Deus como um pai realmente. Porque vamos pensar nos nossos filhos, por exemplo. Se um filho nosso vem pedir alguma coisa a nós, e ele chega até nós e fala, olha pai ou mãe, eu que sou seu filho, medíocre, pequeno, pecador, que sou tão errado, que não mereço do seu amor, que eu não sou digno. O que você falaria para o filho desse? Fala assim, continua, vai, mais porque eu sou isso aí mesmo? Não. A gente tem aquele contato de amor. Os nossos filhos, às vezes, nem falam, né, o que quer, só grita água. Você já tem que saber que é um copo d'água. Então, tem que ser uma coisa assim de relacionamento direto com Deus, porque a gente se afasta. E segundo o livro dos Espíritos, o que torna o ser humano infeliz? A sua distância com Deus. Quando a gente foge dos nossos ideais, foge da nossa proposta de vida realmente, do nosso objetivo, às vezes pensando que precisamos viver o objetivo dos outros, nós frustramos as nossas vidas. Cada ser encarnado tem o seu próprio objetivo. As pessoas que estão ao nosso lado, elas servem sim para nos fazer chegar a ele de alguma maneira. Mas pensar que nós temos que arrastar isso por toda a eternidade, ou suportar situações por muito tempo, isso não faz com que a gente progrida, com que a gente evolua. Porque nós estamos deixando o nosso propósito de lado. É falar, mas isso não é digno, Diego. Deixar o seu objetivo para ajudar o outro? Eu falo, depende, né? Depende qual o objetivo do outro e qual era o seu. Porque você falar para mim, Diego,
no meu nível de evolução, tentar me comparar com o Chico, por exemplo, não dá para juntar as funções. Chico fazia o que fazia, abria a mão do que abria, de tudo da sua vida para ajudar as pessoas. Por quê? Porque ele já era bom por natural. A vida dele chegou a um padrão de evolução pelo qual qualquer objetivo que ele tivesse comparado ao nosso seria, assim, irrelevante o que a gente estava vendo. Então ele se doava para ajudar as pessoas, para motivá-las. Agora eu, Diego, faço o que faço porque eu tenho um objetivo também espiritual na minha vida. Eu entendo o trabalho, entendo a divulgação, entendo a psicografia, entendo os livros, entendo tudo como algo que está me melhorando, que está me afastando daquele passado sombrio. Não só dessa vida, mas de outras também. Isso é enxergar o quê? Enxergar em mim a necessidade que eu preciso de evoluir e o auxílio que esse conhecimento me traz. Agora, eu vou abandonar tudo para viver o objetivo de outra pessoa. O que essa pessoa quer ser? Ela quer ser rica. Então, eu tenho que trabalhar 24 horas para sustentar o amor, o coração dessa pessoa que quer ser rica? Estou causando algum benefício espiritual a ela ou a mim? Nenhum. Nenhum. Então, para isso é necessário se conhecer, saber quais são os nossos problemas, os nossos defeitos, principalmente as nossas virtudes. Que eu gosto de falar. Eu tenho um monte de defeito. Um monte. Assim como todo mundo, né? Tem aquela consulta psicológica lá que se a gente for, escreva 10 defeitos. Você tem que escolher, né? De tanto que tem. Tanto que a gente sabe. Agora escreva 10 virtudes. A gente fica patinando, não sabe escrever 10 virtudes. 10 qualidades, né? Por quê? Porque a gente não se conhece. Então, esse autoconhecimento, a partir do momento que a gente identifica, eu tenho 10 defeitos e eu encontrei uma virtude, trabalhe em cima dela. Trabalhe em cima dela. Porque ela vai desencadear outras. Ela vai trazer outras. Esse lema nosso, fora da caridade não há salvação, é justamente isso. Porque a caridade é uma virtude. A caridade é um momento onde a gente se doa, onde a gente se coloca à disposição de atender a necessidade de outra pessoa. Nesse momento onde eu estou doando meu tempo, meu afeto, eu posso vir contrariado, posso vir pensando um monte de besteira, posso vir igual tem lugares que as pessoas parecem que vai com receio, com nojo, vamos dizer assim, para ser claro. Pode vir. Só que o tempo, esse contato, o convívio, a prática vai fazendo com que esses males se dissolvam. Então a caridade, ela é um moedor, ela vai arrancando, vai esculpindo a gente, né? Vai tirando de nós essa robustez, vai tirando de nós preconceitos, pensamentos que não são tão felizes e vai nos pulindo, vai nos moldando. Quando a gente vê, fala, nossa, tá chegando o dia de ir novamente naquele projeto que eu gosto tanto de participar, de ajudar. A gente começa a sentir quase que dependente daquilo para estar bem. Aí nós começamos a mudar o entendimento e começamos a entender que aquilo também me faz bem. Eu não estou tratando do outro, estou tratando de mim. Quando nós saímos, vamos vir aqui para a sessão no sábado agora para escrever. Estou escrevendo para as pessoas? Estou escrevendo para as pessoas, mas eu estou trabalhando a minha parte espiritual aqui. O bem que eu sinto de estar trabalhando, a harmonia, a dedicação, a concentração, tudo me faz bem. E olhar para as pessoas e vê-las felizes me faz ainda melhor. Então, quando a gente sai, vamos no almoço domingo, vim aqui lavar, eu brinquei ainda, né? Antigamente eu não lavava um copo. E comecei a vir lavar a louça todo dia no centro, depois do café. Eu falei, eu sou muito ordinário, né? Eu lavo louça aqui todo dia, em casa eu não lavo. Aí comecei a lavar a louça todos os dias também. Então, são coisas que a gente vai melhorando em nós. Melhorando. Fala, nossa, mas lavar a louça melhora? Faça igual o Chico fala, quando for lavar a louça, agradeça a Deus. Porque se você está lavando a louça é porque você tinha o que comer. Então, vê que cada ponto da nossa vida a gente vai ganhando as reflexões maiores e entendendo o quanto devemos ser gratos à vida, a tudo que ela nos dá. A tudo. Jesus fala, em tudo dai graças. Ele fala em tudo, Diego? Em tudo. Em tudo dai graças. É difícil? É muito difícil. É muito. Você faz isso? Não faço.
Mas deveria. Mas como eu disse, estamos aqui trabalhando para isso. Estamos em obras, né? Até na dificuldade nós devemos dar graças. Até nas negativas que Deus ou a vida nos dá, devemos dar graças. Porque os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Semana passada foi aniversário da Casa Espírita, na sexta-feira. E aqui, antes da nossa confraternização, pediram para eu falar um pouco, eu nem gosto, né? Aí comecei a conversar e falar, e passou uma coisa na minha cabeça. Se perguntasse para mim, Diego, lá quando nós inauguramos a Casa Espírita, foi no dia 6, né, que nós fizemos a primeira confraternização, no dia 7 foi o primeiro trabalho, que foi uma sessão de psicografia. Então, no dia 6, lá quando a gente estava aqui confraternizando, ou no dia 7, se perguntasse para mim, Diego, como você enxerga a Casa Espírita daqui 5 anos? Quais são os seus planos? Eu garanto que era totalmente diferente do que ela está agora. Mas muito diferente do que ela está agora. Só que eu aprendi a ver, hoje, principalmente, ver e reconhecer o quanto os planos de Deus são muito mais sábios do que os meus. Porque hoje a casa está exatamente do formato que ela precisa estar. Ela está na condição que ela necessita estar, para que quem faz parte dela possa se aproveitar do bem que ela faz. Porque se ela estivesse como eu imaginava, talvez ela estaria gratificando ou embelezando só a mim. Meu ego, minha vaidade, qualquer parte de mim. Mas não estaria talvez cumprindo eficazmente, se é que existe essa palavra, com os planos divinos. Com os planos de Deus, que são muito maiores que o nosso. Então, mesmo que ela está contrária àquilo que eu planejei, eu dou graças a Deus por ela estar assim. Porque ela está cumprindo com o objetivo. Então, se a nossa vida em algum momento ela encontra alguma curva, algum desvio no caminho diante dos nossos planos, agradeça. Porque está sendo exatamente como precisa ser. Independente do que esteja acontecendo, está sendo como precisa ser. Para quem? Para a nossa vida, que é espiritual, para nós, que somos seres eternos, que talvez se passássemos aquela jornada pelos trilhos que nós tivéssemos escolhidos, elas seriam praticamente em vão, seria um tempo desperdiçado. Agora, quando nós encontramos com os planos divinos, e mesmo que ele nos exija força, exija disciplina, exija empenho, transformação, é o que nós precisamos viver e é o que Deus prepara de melhor para nós. Lá na frente, quando formos seres conscientes, né, nós iremos agradecer por tudo que vivemos e por uma oportunidade como essa também de hoje, que nós escolhemos estar aqui. Não vou me alongar hoje muito, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente bate papo aqui até tarde da noite. Mas do mais, eu agradeço a presença de todos. Também os convido para sábado, a partir da 13h, começa a nossa sessão de psicografia aqui também. Os nossos amigos, voluntários, trabalhadores, as pessoas que tiverem interesse de participar, todos são muito bem-vindos. Agradeço a todos pela atenção, pela presença também, e que Jesus possa abençoar os nossos corações hoje e sempre. Muita paz a todos.